Resumindo, existe o que comer e a hora certa. Exatamente. Exatamente. Principalmente, não é só o quanto a gente come, mas quando a gente come também é importante. Então, um horário ideal, pensando em dormir às 10, seria jantar 7 horas da noite, mais ou menos? 6, 7? Exatamente. Seria o ideal, seguindo ali o ritmo circadiano, né? Alguns estudos já pontuam que a nossa melhor hora de alimentação é entre as 10 da manhã às 11 da manhã até às 5 da tarde, digamos o máximo. Nossa, assim, 5 da tarde. O ótimo, sim. Porque depois disso, esse sistema digestório ali, ele já vai reduzindo ali a eficiência. E usando ainda essa questão do sistema digestório, existem alimentos com a melhor digestibilidade. Sim. Qual seria a refeição, o tipo de refeição ideal para você fazer às 5, 6, a última refeição do dia, no caso? O menor nível de carboidrato, de carga glicêmica possível, né? Então, assim, se for comer um carboidrato com maior carga glicêmica, um arroz, uma batata, deixar mais para o período mais diurno. Então, essas últimas refeições ser uma proteína. O mais cedo possível, no caso, né? O mais cedo possível. Então, à noite, finalizar ali com uma proteína, com uma gordura boa, vai ser melhor. Agora, Flá, me tira uma dúvida. Eu já ouvi muito falar assim, tem que comer um carboidrato ou uma gordura boa à noite, na última refeição, para, por exemplo, quem treina em jejum de manhã. Para poder o corpo conseguir aguentar talvez treinar em jejum. Isso é mito, não é? Como é que procede isso? Porque assim, eu escuto muito falar disso e agora, teoricamente, você falando que a gente tem que comer o carboidrato o mais cedo possível, a gente fica com menos tempo para poder ter carboidrato para aguentar a parte do treino em jejum, por exemplo, de manhã. Justamente porque essa reserva é o glicogênio muscular, né? Que vai ficar realmente desses resquícios que a gente tem da última refeição. Aí depende do objetivo. Tem muita gente que treina ali com nível de cetose, porque que acontece? Quando a gente tem esse nível de glicogênio mais baixo, a gente entra no nível mais alto de cetose. Então, você não vai queimar o carboidrato, mas você vai ter a gordura como fonte disponível ali de energia. Só que muita gente não fica muito bem nessa adaptação da cetose, né? Não sei se vocês já praticaram um jejum um pouco mais prolongado, mas às vezes sente uma boca mais metálica. Não, mas eu já fiz a dieta cetogênica. Que também a gente faz essa parte da cetose, né? É isso. Então, você para de usar carboidrato e vai usar gordura. É exatamente o mesmo mecanismo. E tem gente que se sente... Eu amo essa sensação de cetose. Para mim, funciona muito bem. Mas tem gente, pelo menos assim, essas pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, esses mais magrinhos, têm mais dificuldade em manter a cetose, porque a reserva de gordura é baixa, né? Precisa ali, às vezes, do carboidrato mesmo para dar aquele up de energia. Então, de repente, para aquela pessoa que é mais magrinha e que tem o metabolismo rápido, seja interessante, sim, ele comer o carboidrato ali à noite, antes do treino, mas para a grande maioria das pessoas, nós, meros mortais, não tem problema nenhum ir em cetose no outro dia, vai se sentir bem. Existem estudos com jejum intermitente que comprovem que ele melhora a longevidade? Quando a gente fala de estudo em humanos, é complexo. Existem, sim, alguns estudos muito conhecidos em animais, principalmente em primatas, né? A gente tem essa proximidade genética. E existe até, tem um muito famoso que eles colocam a foto de 2 macacos, não sei se vocês já viram, e é nitidamente a diferença do macaco que praticou o jejum ali durante o período da vida, é impressionante a diferença nas linhas de expressão, na imagem, na pele, tudo é realmente... A gente visível. tem evidências mais em estudos animais, né? Em estudos em humanos a gente não tem essa base, mas os marcadores, tipo algumas proteínas inflamatórias que são reduzidas ali durante o jejum, né? Então, alguns marcadores inflamatórios, sim, são perceptíveis em pessoas que praticam o jejum como estilo de vida, né? Aquelas zonas azuis, o pessoal fala muito a respeito sobre os marcadores. Aproveitando essa questão das zonas azuis, né? A questão da longevidade, né? De centenários, maior número de centenários. Sim. Existe limite de idade, tanto em extremos? Porque, por exemplo, a gente está tendo agora um boom de obesidade infantil. Se aplica a crianças o jejum? Tenho visto uma polêmica que estão tentando aplicar até diretrizes de medicação e cirurgias para as crianças, né? Porque eu acho... está ficando muito complicado.
Eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa, assim, que pode ser utilizada em caso de obesidade, com toda certeza. Acho que sim, né? Tudo que vá reduzir esse índice de obesidade, eu acho que é super válido. Porque eu acho que a internet ainda ela é muito contraditória para ambos os lados, né? Tanto isso é bom, isso é ruim. Então, assim, metade fala que é bom, metade fala que é ruim. E a gente sempre fica, assim, meio perdido, sem saber o que fazer, o que seguir. Por exemplo, eu faço jejum. Aí vou lá e escuto alguém falando, não, jejum não é bom, vai fazer mal para a saúde, é melhor não fazer. Então, assim, essas coisas ainda bugam muito a gente na internet, né? Muito. Principalmente nas pré-adolescentes, crianças, enfim. O mais importante é que não haja desnutrição, né? E quando a gente fala de desnutrição, porque às vezes tem uma criança que é gordinha e que é desnutrida, né? Exato, fantástico essa sua colocação. A Ana, na sua prática clínica, você deve ver muito, a gente chama de fome oculta, né? Exatamente. Porque a pessoa tem sobrepeso, mas ela é desnutrida porque ela não come alimentos saudáveis, né? Não. E aí, na idade infantil, esse tem que ser o cuidado. Se preocupar muito mais com os micronutrientes, né? Com a qualidade da alimentação que aquela criança está tendo. E a questão até da suplementação. Eu acho que hoje em dia a suplementação é o mínimo, assim, desde de bebê, muita criança já tem que suplementar, né? Porque a gente já percebe essa deficiência. Né? E a suplementação para as crianças, né? Vamos aproveitar e falar que a gente tocou nesse assunto. Serve para quê? Vitaminas? As crianças também podem tomar. O whey também é uma coisa muito pouca falada na internet, né? Geralmente os fabricantes, né, de proteínas, principalmente proteína em pó, tem uma certa restrição. Mas a gente falando de micronutrientes, hoje tem uma crescente nos últimos 2 ou 3 anos sobre os aminoácidos essenciais, né? Que é digamos, é a base ali da proteína. É o tijolinho para a construção da proteína. Né? E é muito utilizado para crianças, né? Ou até nessa linha do que a gente estava conversando, tanto dos suplementos orais quanto injetáveis, você já tem aqueles pools de aminoácidos. E até crianças que, por exemplo, têm alergia à proteína do leite, que não pode, às vezes, estar tomando uma fórmula normal, né? Ela pode, sim, tomar essa fórmula com aminoácidos, que é a base proteica que geralmente as crianças necessitam. Então, inclusive, isso inclui até a glutamina, a creatina, isso também engloba, né? Sim. Porque conheço crianças que fazem bastante atividade física, no caso, né? O que estão aí, teoricamente, se espelhando para ser um atleta e já estão tomando isso, né? Com 9, nesse período aí de 9 a 15 anos, já estão inserindo isso na dieta, né? Sim, L-tianina, arginina, vários aminoácidos essenciais que vão realmente fazer toda a diferença nessa... Eu acho que vale lembrar também que não é só aquela criança que pratica atividade física. Sim, né? As que não praticam, sim, mas é que a gente acaba pensando por um lado da criança, mas é porque pratica muito mais exercício físico, talvez, do que outras crianças que não fazem, no caso, né? É essa comparação que eu quis fazer. Sim. Como é que a suplementação é para todo mundo, né? Não tem idade. Sim, é aquilo que inclusive, a gente vive falando, né? Creatina, eu falo muito, porque já é comprovado e cada vez mais sai mais estudos mostrando que aquilo, de fato, é muito bom, né? Exatamente. Os aminoácidos essenciais, assim, é a base, né, do nosso bom funcionamento do nosso organismo. E é algo que a gente tem pobreza mesmo nos alimentos, né, porque as crianças de hoje já começam ali aquela alimentação super rica em industrializados, não gostam de proteína, às vezes tem criança que não gosta nem de mastigar. Sim, são mais resistentes, né? Com vários tipos de alimentos, inclusive. Sim. E daí vai reduzindo ali cada vez mais, vai depletando os nutrientes. Eu vi um caso muito extremo de uma notícia de uma criança no Reino Unido, que com 10 anos a criança teve uma cegueira, porque o organismo dela depletou os níveis de vitamina A. Ela ficou cega, porque a criança... Sim, é uma consequência, né? Diz que desde o primeiro ano, a alimentação da criança, nuggets e batata frita. Nossa. Bom, ainda mais lá fora, né? Porque é essa linha de alimentação que o pessoal acaba seguindo mesmo, muito. Né? Até as escolas fazem isso. Inclusive sim, até as escolas, né? Sim, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem aí de mandar mais perguntas, de compartilhar. E de dar seu like, né? Exatamente. Dá seu like aqui pra gente, que ajuda, faz o nosso YouTube entender que o nosso conteúdo é um conteúdo bom e ele distribui para mais pessoas também. É isso, um beijo e até o próximo episódio.